caráter, começo, meio e fim, e ainda fazer o apelo. Tudo isso em 5 minutos. E os meus amigos assembleianos eram cheios de talentos. Cada um encarnava um pregador. Eu tinha um lá que ele era igualzinho o pastor Gilmar Santos. Ele ia pregar e fazia assim: meu Deus. Tinha um que encarnava o pastor Gesiel Gomes, porque ele pode porque ele tem porque ele faz porque ele está porque ele é porque ele é, e aquelas coisas, né? E eu era o piorzinho de todos, porque o meu pulmão sempre foi muito pequeno, e eu não tinha extensão vocálica, e eu pregava do jeito que eu sabia. Eu pegava um texto, narrava o texto, quando eu terminava, até o meu professor estava chorando, mas ele agarrava o microfone chorando e dizia assim: se o Marco não fosse essa história de querer ser pregador, se fosse um roteirista de cinema, seria aplaudido, porque a mente dele é uma mente formidável, porque ele consegue guardar histórias e contar histórias. Aí ele disse: mas se você quer ser um pregador de verdade, pare com isso. Pregador prega, não conta. Me dava uma angústia. Eu subi um monte para orar um dia, eu falei: Jesus, por que eu não consigo pregar igual aos outros? E o Senhor disse para mim: se eu precisasse de 2 igual a eles, eu teria feito 2. Eu falei: mas Senhor, e o meu jeito de pregar? Meu professor falou que eu não presto para pregar. O Senhor disse para mim: acorda, ele tem ciúmes de você. Eu falei: por quê? O Senhor disse: porque você prega igual eu pregava quando estava na terra. Vocês já pararam para ver como Jesus pregava? As pregações deles eram assim: certo homem tinha 2 filhos, e a multidão cessava para ouvi-lo. Uma mulher perdeu dentro de sua casa uma moeda. As pessoas paravam para ouvir. O Senhor sempre narrou histórias. E foi assim que Jesus me deu meu talento. Eu não vou trazer nada novo nesta madrugada. Eu só quero levar você para dentro de uma história. Eu não sei se você vai conseguir voltar, mas se você conseguir ir comigo até o final dessa história, se a sua vida não mudar, eu paro de pregar o Evangelho de Cristo. A viagem é só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser viajar comigo, o caminho da rua é serventia da casa. Mas se ficar comigo, aperte o cinto, porque a tampa da chaleira vai voar aqui nesse lugar. Amém? Vou pedir o Robson para mudar a música. O livro do profeta Samuel, no capítulo 4, como eu disse, traz uma história truculenta. Não é uma das melhores histórias da Bíblia. Não é um momento de furor, de alegria, de explosão do espírito, de apoteose profética, nada disso. É um capítulo que Israel tem vergonha dele, pastor Marcos. Se os judeus pudessem voltar no tempo, rasgariam este capítulo do livro de Samuel. Os judeus são aquele povo escolhido pelo Senhor. O Senhor os chama de povo eleito. Rejeitaram a Cristo e ainda assim terão uma oportunidade no futuro. E por causa do grito deles, Jesus, depois de nos arrebatar, vai voltar conosco lá para salvá-los. Dá uma inveja santa dos judeus. Pense num povo que tudo que querem consegue. Onde põe a mão prospera. Já destruíram Jerusalém 27 vezes e ainda continua sendo a cidade mais linda do planeta Terra. Quando destruírem de fato Jerusalém na terra, vai descer uma Jerusalém do céu. O próprio Salvador tem sangue judeu nas veias. Ó povo abençoado. O Senhor um dia escolheu um homem lá na cidade de Ur dos Caldeus. Esse homem era tão apaixonado por Deus que diz a história que no meio da Mesopotâmia antiga, o pai dele era um adorador de imagens. E o pai dele havia construído todos os tipos de imagens que você possa imaginar. E diz a história que quando criança ele derrubou uma das imagens do pai e quebrou. Pensando em fugir, o pai viu que ele estava apavorado e disse: por que está apavorado, Abrão? Ele disse: porque eu quebrei um dos teus deuses. E o pai dele disse: fique tranquilo, a gente vai lá na cidade e compra outro Deus. A história diz que isso entrou na cabeça daquele menino e ele começou a dizer a si mesmo: se o meu pai pode comprar um Deus e eu posso quebrar um Deus, isso não é Deus. Deve ter um outro Deus. E ele ficou sozinho procurando por Deus. E eu não sei quem encontrou quem. Se foi Deus que achou ele ou se foi ele que achou Deus. Eu sei que os dois pegaram um na mão do outro e saíram de Ur dos Caldeus em rumo a uma terra chamada Terra Prometida.
meio de uma madrugada, que esse Deus se revelou a ele e disse: levanta. E ele levantou. Sai para fora da tenda. E ele saiu. E o Senhor disse: conta as estrelas do céu. E ele não deu conta de contar e se entristeceu. E o Senhor disse: conta então a areia da praia. Ele disse: sou péssimo matemático, não consigo contar nem as estrelas e nem a areia. E o Senhor disse: então não fique triste. Péssimo seria se você conseguisse contar, porque os milagres que eu farei em ti serão tantos como as estrelas do céu, serão tantos como a areia da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui é bendito em Abraão? Diga: eu sou bendito em Abraão. O Senhor fez promessas inúmeras a eles. E depois que a terra começou a receber os judeus, esses judeus cresceram, foram arrastados para dentro de um país chamado Egito. E lá no Egito entraram pela porta, não entraram pela janela, não subiram por cima do telhado.